Mais Saúde. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde. E hoje temos uma convidada especial para falar de um tema. É um cult o tema de hoje. Nós vamos falar de amamentação. E nada melhor do que para falar desse assunto do que a nossa enfermeira consultora em amamentação, Maiara Aranha. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada a todos que está proporcionando aqui hoje para muitas mulheres aí, né? Esse benefício que é saber um pouquinho da amamentação. Tem muita coisa boa pra gente falar hoje aqui, né? Ai, que coisa boa. Mas fala um pouquinho de você, Maiara. Prazer, meu nome é Maiara. Eu sou enfermeira de formação, mas sou técnica de enfermagem também há 12 anos. Enfermeira 5. Hoje eu atuo aí na área da amamentação, vai para 3 anos. A minha parte é especialização em aleitamento materno. Depois eu especializei na consultoria de amamentação e especializei em cuidados com recém-nascido. Então a minha área é voltada para a saúde da mulher e a saúde da criança também ali, que entra na parte da amamentação. Ai, que coisa boa. E o que despertou você trabalhar com amamentação? Olha, no início, quando eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem, né? Eu sempre tive o lado puxadinho ali para amamentação. Sempre ia ali. Eu tenho uma colega de trabalho, vou até citar o nome dela aqui, peço licença. A Edna. E a Edna, ela era berçarista na época. E aí eu falava assim: Edna, me ensina a dar banho. Edna, me ensina a cuidar desse neném. Ai, Edna, e quando tiver o meu? E aí ela falava: vamos lá colocar esse neném pra mamar, vamos ver como que vai ser, vamos ajudar essa mãe. Quem tá assistindo e conhece Edna, porque a Edna é muito conhecida, sabe que ela é sempre pegando na mão da gente. E foi assim que surgiu meu carinho aí pela parte de amamentação e cuidados com a saúde da mulher. Hoje eu atuo tanto na parte da amamentação, quanto trabalho também com Papa Nicolau particular. Ah, entendi. E a saúde da mulher, ele ganha um mercado muito grande, principalmente agora para nós enfermeiros, né? Com certeza. A gente tem uma autonomia agora na saúde da mulher incrível e a gente está ganhando um mercado nesse papel ginecológico fantástico, né, Maiara? Muito grande. Eu falo que esse ano, 2024 para 2025, foi uma virada de chave para nós enfermeiros, né? Porque a gente decidiu que a gente vai empreender e que o mundo tá pequeno para nós, né? Ai, com toda certeza. Os consultórios de enfermagem ganhando força, né, Maiara? E nós empreendendo e tomando aí o mercado mesmo para nós. Hoje eu não tenho clínica, né? Mas eu trabalho indo nas residências. Então eu faço Marília, Bauru, Rio Preto, Lins, Cafelândia. É pequeno. Eu só não chego a São Paulo porque ainda não deu ainda para chegar. Não, eu chego. Já. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a amamentação, que eu acho que é a dúvida de muitas mãezinhas aí. Sim. Quais são os principais benefícios da amamentação para o bebê? Quando nós falamos de benefícios para o bebê, são inúmeros, né? Primeira coisa que a gente fala é que a primeira vacina do nosso bebê é a amamentação. Ah, mas por quê, Maiara? Lembrando que aquele colostro, aquele primeiro leite que sai aguadinho, que a gente não dá fé nenhuma nele, é a primeira vacina do seu bebê. É aquela vacina que carrega anticorpos de todos os tipos. Ah, Maiara, mas eu não entendo muito. Sabe o IgG e IgM que a gente viu em todo esse tempo aí de Covid, de dengue? Carrega IgG e IgM, carrega IgD, carrega inúmeras. Se eu for falar para vocês, a quantidade de benefícios de anticorpos são quase todos, né, na amamentação. Pro início, além de fazer parte da parte cognitiva do nosso bebê, então ele vai fazer ali a função cognitiva do bebê, conforme for crescendo, melhorando, vai estimular o crescimento desse bebê. Então, a parte neurológica, a parte física, motora, tudo é perfeito, né? A gente fala assim, lógico, né, que cada mãe é uma mãe, a gente não tá aqui para julgar nenhuma mãe, aquela mãe que conseguiu amamentar,
Que prazer. Aquela mãe que não conseguiu amamentar, que prazer também. Ela não deixa de ter menos vínculo por conta disso. Ela é mãe da mesma forma, né? Mas aquela mãe, voltando para aquele bebê que foi amamentado, a gente para pensar e muitas das vezes a gente vai aí investigar no Google, dá um Google mesmo, a gente começa a ver ali que o bebê que é amamentado e aquele bebê que não pôde ser amamentado, coincidindo os dois ali, relacionando os dois, na verdade, né? A gente consegue ver que aquele bebê que não foi amamentado, ele tem uma propensão a ficar muito mais doente, né? A ter menos anticorpos do que aquele que foi amamentado. Então, o desenvolvimento é totalmente diferente, totalmente. Né? Os benefícios são inúmeros aí da amamentação. Então, realmente, Mayara, há diferença entre o leite fórmula e o leite materno? Total. Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Além de que a gente pensando assim, visando na parte de anticorpos aí, né, que é um dos principais meios aí da amamentação, a amamentação em si, ela protege esse bebê de uma infecção, né? Então, uma infecção diarreica, né? Uma diarreia infecciosa, que é uma das grandes situações que por inúmeras vezes foram bebês a óbitos por diarreia infecciosa, né? Infecções respiratórias também. Então, o bebê só tem benefícios. Diferente de quando é um bebê que nasceu ali, nunca foi amamentado e tá na fórmula, né? Ah, Mayara, mas esse bebê vai ficar doente? A gente não sabe. Só que perto do outro bebê que foi amamentado, aquele tem muito mais anticorpos, né? Vamos lá. Como a amamentação contribui para a saúde da mãe? Como que a amamentação contribui para a saúde da mãe? Nós, enfermeiros, já temos um pouquinho dessa experiência e vivência, né? Mas, de primeiro, eu já posso falar para vocês, assim... Sabe aquele sangramento que a gente tem logo após levantar de uma cesárea? O primeiro lugar que vai te proteger ali a amamentação é a liberação de ocitocina. Por quê? Uma mulher que já iniciou a amamentação logo após no pós-parto, né? Ela já tem uma liberação de ocitocina. E essa ocitocina, que é um hormônio produzido ali no nosso corpo, que vai estimular a produção de leite, ela vai fazer com que o nosso útero contraia. Quando um bebê sai, o útero se torna dilatado, né? E essa dilatação, enquanto não tiver nada fazendo com que ele contraia novamente e volte ao seu tamanho normal, corre riscos de hemorragia no pós-parto. Então, é ali que a gente fala... Cuidado. E aí entra a amamentação com a liberação da ocitocina e a ocitocina contraindo o útero. Então, esse é o primordial ali, né? Com certeza. E toda mulher, ela tem a capacidade de aleitar, né? Só que cada uma é singular. O leite pode demorar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos para descer. E tem muito a ver, né, a relação dessa questão do parto normal com o parto cesárea na descida do leite, né, Mayara? Sim, a descida do leite, ela conta muito, né? Se eu tenho um parto cesariana, hoje em dia a gente tem o estímulo ali da ocitocina sintética, né? O que é uma ocitocina sintética, Mayara? É aquela ocitocina que a gente induz, né? Então, ela é injetada ali na veia da paciente, né? Da mulher. Mas, quando se tem um parto normal, tudo é natural. Tudo é natural. Então, o corpo, ele já sabe que aquele estímulo tem que vir naturalmente e é muito mais fácil, muito mais rápido, A descida do leite é praticamente imediata, Exatamente. né? O nenê nasce e o leite já desce. Lembrando que, assim, a descida do leite, ela também, quando a gente fala na descida do leite, não só o parto contribui, né? Ai, mas é parto cesárea, a dificuldade é um pouquinho maior, Mas as comorbidades também não auxiliam, né? Então, assim... Ai, Mayara, eu não consegui amamentar. De forma alguma, meu leite não desceu. Mas aí a gente vai investigar o porquê que esse leite não desceu. Talvez essa mãe tenha diabetes, talvez essa mãe tenha uma pressão alta, uma hipertensão, ou hipertireoidismo. Essas coisas estão muito relacionadas à parte da amamentação e elas afetam também a amamentação. Então, não se julguem porque você não conseguiu. Talvez você não conseguiu porque existe algo atrás que não te permitiu. E muitas vezes tem a questão da crença limitante. Exato. Que elas acreditam que não vão ter leite e a cabeça... Exato. É a mãe de tudo, né? Às vezes eu chego na residência, tá a tia, a avó,
né? Ou a sogra, e aí ela fala assim, ah, mas eu acho que ela não vai conseguir não, porque eu quando tive ela também não consegui. Aí ela já fica na ideia que o quê? Se a minha mãe não me amamentou, eu também não vou provavelmente poder. eu não vou conseguir. É verdade, são as questões das crenças limitantes. São crenças, e assim, as crenças são as que mais atrapalham, infelizmente, né, a amamentação. E quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas mães durante a amamentação? O primeiro deles, que a gente acabou de comentar aqui, que é a cultura. Hoje, tudo está muito mais fácil. Por que que eu vou sentir dor para amamentar se eu tenho uma mamadeira? Por que que eu vou ficar me esforçando tanto se tem um leite que é só por água? Aqueceu a água, colocou na mamadeira, eu dou. Eu não vou sofrer com isso, não. E aí entra a cultura que a gente já vive. Versus a praticidade. Versus a praticidade. Esse é o primeiro ponto. E é o crucial, que hoje em dia é o que eu mais vejo, que eu mais convivo. E eu falo assim, hoje para a mulher amamentar, ela tem muito obstáculos. Muito obstáculos. O primeiro é a indústria. Isso é verdade. O primeiro é a indústria. Isso é verdade. E aí passou da indústria, né? Que são as indústrias, quando a gente fala, é a parte de leites artificiais, porque facilita para nós a nossa vida. Depois disso, entra a cultura. E depois da cultura entra quem? A dor. Lembrando que a dor muitas vezes está relacionada a essas fissuras que podem aparecer, que muitas vezes estão ligadas à má pega. Exato. O que você poderia falar um pouquinho sobre má pega? Quando a gente fala de má pega aí, ai, meu bebê não tá pegando corretamente. Mas eu tô fazendo de tudo, eu tô colocando meu bebê na posição certa que eu vi na internet, e eu vi vídeo e eu fiquei estudando, ou eu fiz um curso, mas não tá certo, Mayara. Mas a má pega, talvez ela não seja só por um mau posicionamento do meu bebê, porque o bebê tem que estar bem posicionado? Tem. Bebê tem que encher a boquinha? Tem. Lábios tem que estar pra fora? Depende. Hoje em dia tudo mudou. Antes a gente falava lábios pra fora, o queixo encosta, o nariz fica livre na mama. Tinha várias coisas aí. Hoje em dia, não, calma. Primeiro lugar, você tá sentada corretamente? Às vezes a gente chega numa residência, né? Eu chego numa residência, a mãe tá sentada naquela cama que não tem a parte de encosto. E aí ela tá com uma cesárea recente, aí ela não sabe se ela encosta ou se ela desencosta, porque tudo dói, é difícil. E aí ela tá toda tensa. E toda tensão, essa má postura que a mãe está transmitindo para quem? Pro meu bebê. E aí esse bebê não vai mamar corretamente. Então tem a mãe que precisa relaxar, por mais que tenha dor, que precisa estar sentada num local confortável para que essa boa pega aconteça, né? Que é lábios para fora, nariz fica livre, o queixo encosta sobre a mama. Então essa boa pega ali, ela é influenciada pela postura da mãe antes da postura do meu bebê na hora de amamentar. Fiz esse processo, tá, Mayara? Mas o que mais pode influenciar numa má pega? Um freio alterado. O que é um freio alterado? Aquela parte da língua, bem embaixo da nossa língua, que a gente chamava antigamente do quê? Língua presa. Ele não eleva a língua para acoplar na mama. Então, ele precisa... Aqui está o mamilo, ele precisa encaixar a língua e não soltar mais. Então, se todas as vezes que ele vai mamar, ele fica soltando a língua, ele vai ter dificuldade, vai ter entrada de ar, que vai fazer toda hora aquele barulhinho, e aquele barulhinho tem entrada de ar. A entrada de ar ela não é boa pro bebê, e a entrada de ar não é boa pra mãe, porque é na entrada de ar que acontecem as fissuras mamilares, né? Então é um conjunto ali quando a gente fala de uma má pega, né? E às vezes também a anatomia do seio dessa mulher também não ajuda. Exato. Às vezes a anatomia do seio dessa mulher também não vai ajudar ela, né? Então, assim, não adianta ela se culpar. Não é entre o querer, o poder e acontecer, tem vários caminhos ali,
né? Então, às vezes, essa parte da anatomia que você falou, Harrison, é muito importante. Ter esse mamilo protuso, por exemplo. Exato, é muito mais fácil. Às vezes elas ficam assim, ai, mas o meu mamilo é invertido. O que é um mamilo invertido? Aquele mamilo que ele é todo... Vou pegar aqui a mama, tá? Para o pessoal ver. Aquele mamilo que ele é todo pra dentro. Ele é bem centralizadinho aqui, ó. Ele faz isso aqui. Então, esse mamilo, ele tem essa dificuldade na amamentação, diferente do mamilo que não é invertido, né? Que é o mamilo protuso, que é aquele mamilo normal. Aquele mamilo normal tem um pouco mais de facilidade. Os dois são capazes de amamentar? Sim, os dois são capazes. Mas a gente não pode negar que vai existir um pouquinho mais de dificuldade. Né, que vai precisar de um apoio emocional, principalmente. Lembrar também que existe uma preparação desse seio, até mesmo antes de amamentar, né? Exatamente, antes de amamentar. Como eu me preparo? Eu sempre falo aí, quem já me conhece, né, na parte dos cursos que eu dou, que eu ministro nas unidades básicas, eu sempre falo, primeira coisa que a gente faz quando a gente está na gestação, a gente se prepara fazendo o quê? Se informando. Porque a informação... Que é o que a gente está fazendo agora. A informação ninguém tira da gente. E a informação não deixa a gente se tornar pessoas leigas, né? Que aceita tudo o que o outro nos diz. Às vezes, aquilo que serviu para o outro, talvez não vai servir para mim, né? Eu falo sempre isso. Elas se culpam tanto e elas não respiram e não aproveitam a maternidade logo no início. Elas vão aproveitar a maternidade real depois do primeiro ano de vida do bebê. Porque se cobrou o tempo todo para amamentar. Mas aí, viu lá atrás, talvez ela não fez um curso, ela não se preparou, ela não se informou que ela precisava amamentar, mas que não vai só depender dela. Vai depender de outros fatores também. Gente, o papo tá muito interessante, então aguardem só um instantinho que nós voltamos com o Mais Saúde e com a Maiara, claro, para o Mitos e Verdade. Aguarda aí. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com o Mais Saúde, voltamos com a amamentação, voltamos com a Maiara, voltamos com esse papo gostoso e voltamos com o Mitos e Verdades. Você conhece esse quadro, Maiara? Com certeza, vamos lá. Então, vamos lá. Você de casa que não conhece esse quadro ainda, eu vou falar algumas afirmações, Maiara, e você vai me dizer mito ou verdade e vai fazer algumas conclusões para mim, perfeito. Tá bom? Primeiro, amamentar dói para todas as mães? Não dói para todas as mães. Na verdade, não é para doer. Se tá doendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos lá. Segundo, o leite materno pode não ser suficiente para o bebê? Depende. Ele é suficiente para o bebê. Mas se aquela mãe tiver com uma hipolactação, ele não é suficiente. Então, vai depender da situação da mãe, né? Se a mãe tiver com baixa produção de leite, realmente não vai ser suficiente para o meu bebê. Vai ter que avaliar o caso, né? Eu acho que também avaliar a saúde dessa mãe, né? Exato. Porque às vezes a mãe, ela tá tão dedicada a esse bebê que ela esquece dela e esquece de se hidratar. Exato. Não se hidrata, não dorme. Já realmente não vai dormir, né? Direito, né? Mas ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar, ela não consegue se hidratar. Tem várias situações ali que mexe muito. E ó, psicológico, baixa produção. Vamos lá. Bebês que mamam frequentemente estão com fome ou não estão se alimentando bem? Não estão se alimentando bem. Por quê? Se é um bebê que eu acabei de colocar no seio, dá 30 minutos quer mamar de novo, alguma coisa está errada. Será que realmente ele está extraindo a quantidade de leite que ele precisa? Né? Então... é uma coisa de se pensar. Exato. Amamentar vai fazer os seios caírem? Não, mito total. Mito total? Verdade mito mesmo? Total, de jeito nenhum. Não é amamentação, galera. Não é amamentação. Sabe o que é? Aquele peso que a gente ganha ainda na gestação, que deixa com que a nossa pele fique mais flácida, né? Porque a gente vai ter uma elasticidade maior. E aí, consequentemente, a gente associa isso ao aleitamento. E outra coisa, também vai muito de pele
vai Exato. muito da tendência da pessoa Muito. à flacidez ou não, né? Exatamente. E às vezes a pessoa culpa totalmente a amamentação, né? Lembrando que a amamentação é um bem para a saúde da mãe, Exatamente. né? Amamentar ajuda a estabelecer um vínculo afetivo entre a mãe e o bebê? Muito, muito. Isso daí é comprovado, né? Então é verdade. É comprovado aí que eu acho que tinha que ser lei. Ai, vamos lá. A amamentação pode ajudar a mãe a recuperar o peso pós-parto? Com certeza. Esse daí eu já falei aqui pra vocês e afirmo, recupera. Recupera, né? Se não me engano, parece que tem uma perca de mais ou menos um gasto, né? De Sim. 700 calorias 700 dia. caloria. 700 calorias dia. É muita caloria, hein, gente? Tem que correr muito pra chegar nas 700 calorias. Então vamos amamentar, viu? Vamos aumentar. Vamos lá. Maiara, eu tenho mais uma perguntinha pra você. Quais orientações você daria para as mães que estão começando a amamentar agora? Mãe que tá começando a amamentar agora, está com dificuldade, não sei por qual motivo, procura ajuda. Para de ouvir quem está ao redor, procura ajuda. Hoje, só aqui em Lins e região, a gente tá em torno aí, pelo menos assim, em torno de Bauru, Marília, Rio Preto. Pelo menos umas 8 consultoras de amamentação. Lins hoje está em torno de 4 a 5 consultoras de amamentação. E temos também o nosso banco de leite. Então hoje não tem o porquê você não amamentar, tá? Você pode amamentar, você pode fazer uma relactação se tiver que relactar, mas não desista, não desista. Esse momento é muito importante para você e para o seu bebê. Então não desista da amamentação. Tem alguma informação que você queira falar, algo que você queira complementar, Maiara? Precisa de ajuda, não sabe como, nem por onde começar? Eu vou deixar então aqui, vou falar pra vocês já o arroba do meu Instagram. Então, meu Instagram é @enf.maiara_aleitamento, tá? Posso passar meu celular também, né? Vou deixar meu celular, Pode, tá bom? lógico. À disposição. Ah, Maiara, você vai cobrar pra me atender via WhatsApp se eu tirar uma dúvida? Não, jamais. Pode, eu quero que vocês amamentem, tá? É 14 9 3500 1786. Então podem me chamar, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar vocês. E pra finalizar então, a gente tem um papel eu falo assim que o consultor de amamentação, ele não tá aqui só pra colocar o bebê no peito e pronto, né? Não é só sobre mamar, mas é para mamar efetivamente. O que é efetivo? Com qualidade. Com qualidade. É aquele bebê que mamou, ficou 2 horas sem mamar, mamou mesmo, ficou satisfeito, tá tendo cocôzinho todos os dias, xixi, mais de 6 fraldas cheias de xixi. Então, Maiara, o que eu faço? Começa, eu já falei aqui hoje, mas começa por você. Onde você tá sentando? Tá legal o posicionamento que você tá? Início de amamentação, lógico que vai chegar o dia que você vai deitar, amamentado, o bebê vai deitar por cima de você, vai ficar de qualquer jeito. Mas início tem que estar no lugar bem posicionado. Então, senta numa poltrona, no sofá, numa cadeira diária, bem posicionada. Lembra sempre que a boa pega, ela é muito importante. No meu Instagram eu ensino a fazer a boa pega, tá? Então, a boa pega, ela é muito importante. O bom posicionamento do bebê, ele é muito importante. E uma chave aí que é primordial. Muita gente fala pra mim, eu não comprei. Comprem uma almofada de amamentação, porque vai te auxiliar Dica demais. de ouro, hein, gente? Demais. Comprem a almofada de amamentação. A almofada de amamentação, ela não pode ser fofinha. Eu quero uma fofinha igual um travesseiro. Não, ela tem que ser durinha e alta. Então, dica de ouro pra vocês. A almofada tem que ser durinha e alta pra você conseguir posicionar o seu bebê de forma correta. Ai, gente, perfeito. Olha que bate-papo mais Delicioso. Maravilhoso. Gente, informação boa, com qualidade, né? Um assunto que quem que não tem alguém amamentando, Exato. né? A gente tem uma vizinha, um amigo, um parente.
Sempre temos alguém que a gente conhece e tá amamentando e passando por alguma dificuldade. Eu acho que é um momento tão frágil na vida da mulher, né? E que a gente precisa dar apoio, né? Muito e esse apoio pode estar aqui na Maiara, tá? Estou Então, aqui precisando, pra você, ó. procure-a, né? E Conte comigo. estamos aqui para passar informação, né, Maiara? É isso aí. Eu espero te trazer de volta, porque eu tenho tanta coisa ainda eu para também. falar. Temos mesmo. Temos. Hein? Retorno ao trabalho, tem, ó. Tem muita coisa Muita pra coisa gente boa falar. pra Tem gente muita coisa conversar. boa pra gente falar. Mas eu agradeço a presença de vocês nesse programa, tá, gente? Próximo programa, quarta-feira, às 9 da noite, aqui no YouTube. Aguardo vocês. Mais saúde, gente. Até mais.